paz, queridos e queridas, mais uma vez com você, hoje para falar da lição da classe dos jovens. Os bons e maus exemplos, a lição de número 12. Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Então nós vamos falar de um dos 12 discípulos de Jesus, aquele que lá no final veio a trair o próprio mestre, né? Então Judas foi aquele que entregou Jesus para ser crucificado. Então haviam profecias dizendo que isso aconteceria. Então a questão, eu não vou falar propriamente da traição em si, mas a ideia da lição é fazer você refletir, como o texto mesmo diz, o título diz, proximidade com Jesus não faz a diferença. Então não adianta a gente estar próximo, não adianta a gente andar junto, se a gente não comungar da mesma opinião, se a gente não tiver a mesma visão, se não tiver o mesmo entendimento. Você pode estar andando com leões, mas isso não vai fazer com que você se torne um leão. Você só vai ser um leão, vou usar essa expressão, quando você tiver os mesmos hábitos de um leão. Aí sim você pode ser considerado um leão. Então, andar com um grupo não faz você participante desse grupo. Simplesmente você está acompanhando o grupo. A leitura do texto bíblico está lá em João, no capítulo 13, versículo 1 ao 5, versículo 21, 22 e do 26 ao 30. São vários versículos, eu não vou fazer a leitura deles aqui, mas João está relatando principalmente o momento da ceia do Senhor, né? A última ceia, onde Jesus tinha o hábito na Páscoa, comer a Páscoa com os discípulos, e essa era a última Páscoa que eles comeriam juntos. O que acontece? Jesus faz algo diferente naquele momento, né? Ele pega, por exemplo, aqui o versículo 4, levantou-se da ceia, ou seja, tinham acabado de comer a Páscoa, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. E agora Jesus vai lavar os pés dos discípulos, lava os pés. Judas teve seus pés lavados por Jesus também. Depois que lavou os pés, ele vai dar um novo mandamento, então ele vai fazer algo que não fazia parte da Páscoa até aquele momento. A Páscoa era o cordeiro, pão asmos e ervas amargosas. Então eles tinham comido. Jesus falou, estão satisfeitos? Sim, comeram, então tá. Então tem algo novo agora. Ele se levanta, pega uma toalha, se cinge, pega uma bacia com água, vai lavar os pés de todos os discípulos, tem aquela resistência de Pedro, aquela coisa toda, lava os pés dos discípulos. Depois que lava os pés dos discípulos, ele tira a toalha, volta para a mesa, pega o pão e traz um novo elemento que não fazia parte daquele contexto, que é o vinho. E ali ele fala que o corpo, o pão era o seu corpo, que seria partido por eles, e o vinho seria seu sangue, que selaria uma nova aliança. Então Jesus faz a primeira ceia, como nós conhecemos cristãos. A primeira ceia foi na sequência, logo depois ali, consequente, um depois do outro, acabou a Páscoa, Jesus estabelece a ceia. Então ele come a Páscoa, come a ceia e depois ele sai. Então depois que Judas participou da ceia, então Judas teve seus pés lavados, Judas participou da ceia, e depois que ele participou da ceia é que ele sai para entregar Jesus, e Jesus vai com os outros discípulos lá para o Monte das Oliveiras, vai lá para o Jardim de Getsemane, vai ali orar, e é onde ele vai ser preso, tá? Então, só para a gente falar rapidamente, né, Judas, um dos 12 escolhidos. Então, quando Jesus começa seu ministério, uma multidão segue. Dessa multidão, a gente vê uma multidão menor de quase 500 discípulos que começam a acompanhar Jesus de uma forma mais constante. Em um determinado dia, Jesus ele para no final do dia, está lá em Lucas 6, o 12 e o 13, ele sobe ao monte, ele ora ao Pai, e depois de ter orado à noite, ter passado a noite ali em oração, ele desce no dia seguinte, e daquele grupo de 500 discípulos mais ou menos, ele escolhe 12. Então, os 12 foram escolhidos pontualmente depois de Jesus ter orado uma noite inteira e ter conversado com o Pai. Então Judas foi escolhido por Jesus depois de muita oração. E tem uma curiosidade, algumas curiosidades, mas duas pelo menos, né? A principal é que Judas era, dos 12 que estavam ali, né? A gente tinha discípulos de várias tribos representados, o único que era da tribo de Judá, ou seja, da mesma tribo que Jesus, era Judas. Então Judas, ele era da tribo de Judá. Não há mais nenhum outro discípulo que seja da tribo de Judá. Então, de certa forma, Jesus e Judas teriam uma proximidade maior, não necessariamente sanguínea, parental, mas uma proximidade maior por fazerem parte da mesma tribo. E aí a questão sicariote, existem duas vertentes ou
duas possibilidades. Uma delas é que havia uma cidade próxima ali ao sul da Judéia chamada Queriote, e Judas poderia ter vindo daquela cidade, Sicariote, ou uma outra vertente que interpreta também que Sicariote é uma variação de Sicários. Sicários era um grupo de revolucionários que queriam tomar novamente o poder em Israel, vencer o domínio romano através da força, através da rebelião, através da luta, porque não tinha como nenhum reino no mundo, na época, amigavelmente conseguir de Roma a liberdade. Então tinha que ser através da guerra, era o único meio. Então havia um movimento, haviam vários movimentos, haviam os zelotes, haviam os sicários, haviam outros grupos, né? E Judas, segundo alguns, poderia ter feito parte do movimento dos sicariotes, né? Dos sicários. Então, sicário é uma espada, uma faca pequena que eles usavam, meio arredondada, guardada nas suas roupas. Então, Judas Iscariotes, ou por ter vindo da cidade de Queriote, ou por fazer parte do grupo dos sicários. Mas isso não é essencial. O passado de Judas não é levado em consideração. A gente vê que Judas não porta espada em momento nenhum, mas Pedro, que era um dos mais próximos de Jesus, portava a espada, inclusive cortou a orelha de Malco, né? Então, a gente olha que Jesus ele não olha simplesmente para o temperamento ou para o passado dos discípulos, mas o potencial deles, ou seja, tudo aquilo que eles poderiam vir a fazer em favor do reino de Deus. Então, Judas foi escolhido, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, estava no barco quando Jesus andou sobre as águas, viu a multiplicação dos pães, viu a multiplicação dos peixes, recebeu poder para ir juntamente com os outros discípulos de 2 em 2, curando, expulsando o demônio, fazendo milagres, se alegrou com tudo isso, mas viveu ali durante 3 anos o sobrenatural, mas não foi o suficiente para que as palavras de Jesus mudassem o coração de Judas, mudasse a sua intenção, mudassem o seu propósito. Judas, por ser, provavelmente, por ser da tribo de Judá, por ser compatriota de Jesus e por ser alguém que de alguma forma era muito convicto nos seus propósitos, Jesus decidiu dar a ele a confiança de levar a bolsa ou de ser o tesoureiro do grupo. Observe que em várias passagens da Bíblia, quando você estuda os evangelhos, você vai ver Jesus repreendendo alguns discípulos pelo nome, chamando alguns, né? Natanael, André, Pedro, Tiago, João, e algumas vezes você vê algumas repreensões. Porém, você não vai encontrar em momento nenhum Jesus repreendendo Judas. Então Judas ele era muito discreto na sua presença e Jesus decidiu, confiou nele, né? Ele sentava ao lado de Jesus, de um lado sentava João, que era o discípulo amado, que se recostou no seu peito na noite ali da ceia, e Judas era quem comia do seu prato, ou seja, Judas estava do lado, ele punha a mão no prato de Jesus e comia junto com ele. Então, havia uma proximidade muito grande entre Jesus e Judas, e Jesus entregou a bolsa para ele, deu a ele a confiança de cuidar das doações. Jesus recebia no seu ministério ofertas de mulheres, de homens, né, de pessoas que depositavam roupas, alimentos, comidas, e era Judas quem tinha que cuidar e suprir a necessidade daquele grupo que se deslocava constantemente ali nos territórios de Israel. Uma hora estavam na Galileia, na Judéia, então precisavam dormir em alguns lugares, precisavam comprar comida, se locomover, e o responsável para cuidar de tudo isso era Judas. E interessante que João vai dizer, lá no João capítulo 12, do 4 ao 6, que Judas era ladrão, que ele tirava dali. Então, recebia uma oferta, sei lá, 30 moedas de prata, 20 moedas de prata, 50 moedas de prata. Jesus mandava que ele fosse comprar alguma coisa, custava 5 moedas de prata. Judas pegava mais uma e guardava para ele, né? Então, ele desviava ali parte do valor que era recebido para ele mesmo. Então, a Bíblia cita isso. E aí eu vou te dizer uma coisa, se João sabia, pergunta, você acha que os outros discípulos também não sabiam? Provavelmente sabiam. E se os discípulos sabiam, vocês acham que Jesus não sabia? É evidente, lógico, por ser Deus, onisciente, onipresente, e mesmo sem sua onisciência e sua onipresença, pela sua vivência, ele teria percebido. Então, Jesus sabia, né, desse comportamento de Judas, mas nem por isso deixou de acreditar, deixou de confiar nele e continuou como um pai amoroso, sempre depositando confiança no filho. Ele nunca tirou essa tarefa de Judas. Judas foi o tesoureiro até o final, até o dia ali da sua traição, tá bom? Então, a questão da proximidade, né? O item 2, Judas o traidor, o pecado da proximidade.
né? Então a Bíblia diz que Satanás entra no coração de Judas. Agora, por que Satanás entra no coração de Judas? Por que Satanás entra na mente de Judas? Por que Satanás consegue mover Judas? Porque Judas tinha interesses pessoais, particulares, que era diferente dos interesses de Jesus. Então, quando os discípulos esperavam o Messias, a promessa é que ele seria da tribo de Davi, que ele seria filho de Davi, descendente de Davi, e eles tinham a expectativa que ele fosse um rei político, um rei militar. Davi uniu o território de Israel, expulsou os filisteus e estabeleceu um reino. Então, qual era a expectativa? Que Jesus fizesse o mesmo, unisse novamente o território de Israel, expulsasse os romanos e estabelecesse novamente o reino de Israel com a mesma glória que houvera nos tempos de Davi. Essa era a expectativa. Então, se eles eram próximos do Messias, provavelmente na cabeça de todos ou de muitos deles, havia um sentimento de que eles fariam parte da corte. Da mesma forma que os valentes de Davi viraram seus capitães, generais, homens de confiança, conselheiros, eles imaginavam que quando Jesus assumisse o trono e começasse a reinar, eles reinariam juntos. A gente vê, inclusive, a mãe de dois discípulos chegando em Jesus. Jesus, faz com que meus filhos ali, Tiago e João, sente um à direita, um à esquerda, coloca eles lá. Então, havia uma ansiedade das pessoas que acompanhavam Jesus, né, de quando? E aí? Quando que vai acontecer? Quando que ele vai assumir o trono? Quando que ele vai fazer a mudança que a gente espera? Então, já havíamos se passado 3 anos praticamente e nada tinha acontecido. Então, o nível de ansiedade estava crescendo. Acredita-se que uma ideia que pairava na mente de Judas é que se ele entregasse Jesus, o valor que ele entrega a Jesus é um valor inexpressível comparado a tudo aquilo que ele poderia receber, mas ele imagina, acredita-se, né, isso não está escrito em lugar nenhum, que a motivação dele foi entregar Jesus para que uma vez que ele fosse preso, houvesse uma manifestação popular, houvesse uma rebelião, Jesus manifestasse seu poder de forma sobrenatural, e aí sim eles conseguissem deflagrar a revolta e expulsar os romanos. Porém, você vai ver que Judas percebe que na noite em que Jesus foi entregue, até amanhã, onde ele vai ser julgado ali por Pilatos e sentenciado, naquele intervalo as coisas não aconteceram. A manifestação não houve por parte da multidão, não houve a rebelião, não houve uma demonstração de poder sobrenatural. Por quê? Os discípulos não entenderam que Jesus não veio para estabelecer um reino terreno, um reino humano, um reino que teria fim. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, que é um reino sobrenatural, o reino que vence todos os outros reinos através do amor e da misericórdia, que se estenderia até a eternidade. Então, na cabeça de Judas, a visão que Jesus trouxe não se confirmava com o que havia no seu coração. Então havia um confronto em vez de uma confirmação. Judas esperava algo e Jesus prometia algo. Então esse conflito faz com que Judas tome uma atitude. Tanto Judas foi tão impulsivo que quando ele percebe que nada acontece, ele volta até os fariseus, ele volta até os sacerdotes, ele procura todos que estavam ali e eu falo, tá aqui de volta o dinheiro, tô as 30 moedas, agora pode soltar o mestre, vamos lá, solta o mestre, fiz besteira. Não vamos soltar nada, você não quer o dinheiro, o problema é seu. Judas joga o dinheiro ali e vai embora, movido pelo remorso e não movido pelo arrependimento. Se a gente for comparar o pecado de Judas com o pecado de Pedro, eu me atrevo a dizer que o pecado de Pedro foi muito maior do que o de Judas. Judas foi movido por uma ação, por um momento, né? E Pedro não, conscientemente ele nega a Cristo 3 vezes de uma forma clara. Só que Pedro, ele se arrepende. Judas não se arrepende. Judas é movido pelo remorso e com o remorso ele comete suicídio. Então as profecias diziam que Jesus seria entregue por um deles, que Jesus seria traído. Lá em Salmo 41:9, Davi fala isso, que ele seria entregue, ele seria traído. Porém, a profecia não diz qual seria o destino do traidor. Ele poderia, se tivesse se arrependido, pedido perdão a Jesus prometeu que no 3º dia voltaria. Então, se ele tivesse lembrado, guardado aquela promessa, crido naquela promessa, o que ele faria? Não, deixa eu aguardar, daqui 3 dias ele vai voltar, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar, né? E quando esse dia chegar, eu vou pedir perdão para ele. E ele poderia ter sido perdoado, poderia ter voltado a fazer parte do grupo. Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. A diferença foi exatamente essa. Judas andou com Jesus
mas não deixou ser convertido à visão de Jesus. E esse é o grande perigo que nós corremos. Muitas das vezes nos declaramos cristãos, nos declaramos evangélicos, nos declaramos protestantes, mas nós participamos de um ato ritualístico, participamos de um culto, participamos de um movimento, estamos ali na igreja, nos portamos adequadamente como cristãos, porém não temos às vezes deixado a palavra de Deus frutificar no nosso coração. A semente tem que entrar, tem que germinar, tem que morrer, crescer e frutificar. Por isso a Bíblia diz sobre o fruto do Espírito, né? Que aqueles que andariam no Espírito teriam o fruto do Espírito. Então a gente precisa deixar a palavra de Deus frutificar em nossos corações. Então, como eu já disse, Judas foi movido pelo remorso, né? O item 3 aqui, o traidor precisava ter tirado a própria vida? Não precisava. Então, Satanás ele entra no coração de Judas, o convence a trair, a entregar Jesus. Depois que Judas é movido pelo arrependimento que ele devolve, eu acredito que Satanás terminou o serviço ali, trabalhando no remorso. Então eu quero te dizer, e fica aqui como lição de vida, independente do teu erro, qual tenha sido a gravidade, qual tenha sido a extensão, né? A Bíblia fala que certa vez Pedro perguntou para Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar alguém em um dia. A tradição judaica dizia que era 3 vezes no dia. Pedro, para se mostrar superior, fala: Senhor, eu tenho perdoado 7 vezes no dia. O que Jesus fala? Não, Pedro, 7 não, tem que ser 70 vezes 7. Então, Jesus está fazendo uma referência a um número que, se você for multiplicar em um dia, é praticamente inviável, né? 490 vezes no dia. Ou seja, é quase que impossível alguém errar contra alguém uma quantidade tão grande quanto essa, propositalmente dentro de um dia. Jesus está dizendo que mesmo que isso tivesse acontecido, o perdão deveria acontecer. E ele faz referência lá atrás, né, ao filho de Caim, que declarou, né, meu pai errou, Caim errou, Deus amaldiçoou 7 vezes, e ele fala que seria amaldiçoado 70 vezes 7, que ele seria imperdoável. Então, quando Jesus fala do perdão de 70 vezes 7, ele está dizendo que o perdão de Deus é poderoso até para perdoar aquele filho de Caim que tinha falado aquela grande besteira, que tinha matado um homem, que tinha ferido um outro homem, e falou: meu pai matou seu irmão e foi punido por Deus, né? Eu matei um homem, feri um outro homem e eu vou ser punido 70 vezes 7. Então Jesus faz referência àquela fala. O perdão de Deus é poderoso para perdoar absolutamente tudo. Então não importa qual seja a extensão do erro, não seja movido pelo remorso, deixe o arrependimento entrar no seu coração. Então a vergonha faz parte da consciência de quem errou. Agora, depois da vergonha, vem o arrependimento e o desejo de mudar, ou vem o remorso e aquela culpa que sufoca e destrói. Judas foi movido pela culpa. Você e eu, quando errarmos, possamos ser movidos pelo verdadeiro arrependimento. Como é que Jesus tratou a Judas? Amor incondicional. Jesus poderia ter despedido Judas antes de ter servido a ceia. Acabaram de comer a Páscoa, estavam todos satisfeitos. Ô Judas, vai lá, faz o que você tem que fazer, resolve o que você tem que resolver. Jesus sabia. Jesus não faz isso. Jesus ele faz questão de marcar, gravar no coração de Judas o amor incondicional, né? O carinho, o cuidado, o tratamento. Até no momento em que Judas trai Jesus, eles chegam no horto, como diz a Bíblia, ali no jardim, né? Era de madrugada, já à noite, 11 horas, meia-noite, escuro. Eles foram com tochas, diferente de hoje, não tinha iluminação. E pela tradição judaica, praticamente todos ali tinham barba, quase todos. Então, de noite, escuro, homens todos barbudos ali, seria difícil de dizer quem que é quem, né? Tinha um grupo de soldados do templo, juntamente ali com os fariseus, com alguns sacerdotes, estão indo lá para prender Jesus. O que Judas faz? Fica tranquilo que eu vou dar um sinal. Aquele a quem eu der um beijo, esse é o Cristo. Porém, tem um detalhe. Entre os judeus, quando um judeu encontra outro judeu, qual é o hábito? De dar um beijo. É o ósculo, que a gente chama na Bíblia o ósculo santo, ou seja, é aquele beijo de amizade, aqui no rosto. Então, era hábito dos judeus se cumprimentarem com um beijo. Que beijo é esse que Judas está dizendo? Então, quando a gente olha no original, ele usa um beijo específico, chamado de o beijo do amigo. Então, para você entender um pouquinho mais da cultura judaica, a barba é sinal de honra. Se você for ver lá no Salmo 133,
A Bíblia repete por 2 vezes a palavra barba, é a única palavra repetida naquele salmo, no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba, vírgula, a barba de Arão, né? Simbolizando assim a união, simbolizando a paz, simbolizando a comunhão. Então a barba para o judeu era algo praticamente assim, intocável, era algo de uma intimidade muito grande. Então o que era o beijo do amigo? Eu sou tão íntimo de você, eu sou tão teu amigo que eu tenho a liberdade de segurar na sua barba, né? Segurar na sua barba e beijar seu rosto. Então o que Judas falou? Aquele a quem eu der o beijo, no português ficou o beijo, mas aquele a quem eu der o beijo do amigo, esse é o Messias. Então Judas tinha tanta intimidade com Jesus que além de comer do seu prato, talvez ele fosse o único que pudesse dar esse cumprimento em Jesus. Ele segurou na barba de Jesus e o beijou. E aí Jesus fala: Judas, com esse sinal é que você me trai? Com esse beijo é que você me trai? Ou seja, eu te dei liberdade, Judas. E você faz isso? Judas poderia ter dado qualquer outro sinal, aquele que eu abraçar, aquele que eu trouxer para longe, aquele que eu me afastar. Ele poderia ter dito: vou encontrar eles lá, vou ver Jesus, vou chamar Jesus ao canto para falar, aquele com quem eu me afastar, esse é o Messias, prende. Ele poderia ter dado outro sinal. Não, ele usa o beijo. E Jesus reforça para ele: Judas, eu te dei liberdade, te dei tanta confiança a ponto de você poder me cumprimentar de uma forma diferente. Você vai usar justo isso como sinal? Então, Jesus tentou dar para Judas todas as provas de que seu amor era incondicional, que seu amor era irrestrito, porque ele sabia que Judas ia errar. Porém, ele também esperava, ele acreditava, ele estava dando sinais para que Judas se arrependesse. E a grande diferença, por exemplo, do filho pródigo, né, na parábola do filho pródigo, para Judas, é que o filho pródigo lá, alimentando os porcos, que para o judeu alimentar um porco é desonra total, porque o porco é um animal imundo. Então ele está alimentando os porcos e ele diz na parábola, desejando comer as comidas, né, as bolotas que os porcos comiam. Lá ele lembra do pai, ele lembra que tinha pecado contra o pai, que tinha pecado contra Deus, se arrepende a ponto de dizer: vou voltar para ser um empregado na casa do meu pai. Então, arrependimento tem como escolha seguinte a decisão de voltar. Então, Judas não se arrependeu. Por quê? Ele não tomou a decisão de voltar. Judas sentiu remorso, culpa, um peso muito grande, e isso o afundou ainda mais. Porém, o que Jesus fez? O amou de forma incondicional. Como está dito na lição, eu já falei, Jesus fez questão de lavar os pés de Judas. Jesus fez questão de servir a ceia para ele. E só depois que ele estava alimentado, que ele tinha participado da comunhão, Jesus está dizendo: você participou do meu corpo, você participou do meu sangue, eu tenho comunhão contigo, por favor, você vai fazer uma besteira, mas olha, meu filho, pare, pense e se arrependa. Só faltou estar escrito isso ali no texto, mas a sinalização de Jesus com as suas atitudes foram essas para Judas, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, como eu disse, Jesus lavou os pés dele, mas isso não foi o suficiente para mudar o coração. Por quê? Judas não deixou que Jesus lavasse o seu coração. Judas não deixou que Jesus lavasse o seu interior. Então, quando eu abro mão da minha vontade, quando eu abro mão do meu eu, quando eu abro mão do meu ego, quando eu abro mão daquilo que eu entendo que é o melhor, daquilo que eu entendo que é o ideal para mim, eu digo: Senhor, eu estou aqui para aceitar a tua vontade. A tua vontade nem sempre vai ser concordante com aquilo que eu imagino ser o melhor, mas eu confio e eu aceito que o teu melhor está chegando na minha vida. Então, por favor, Senhor, está aqui, minha vontade, aceita a sua vontade. E quando a gente aceita a vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável e ela não causa dano, ela não causa consequências malignas na vida daqueles que a aceitam. Pelo contrário, ela traz bênção e abundância. Então, que você possa meditar na lição de número 12 e que você não seja apenas alguém que anda próximo de Jesus, mas que você seja alguém aonde Jesus possa estar dentro de você e poder mudar o seu coração e a sua vida de uma forma definitiva, tá bom? Agradeço a oportunidade, é uma alegria poder rever você de novo por aqui. Quem sabe, se Deus permitir, se Deus quiser, a gente se vê por aqui de novo, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz.